Boa tarde a todas e todos. Voltamos a estar aquí outra vez reunidos. Desta volta, pola tarde, vamos a dar paso a Sofía Figueiredo Persson, arqueóloga e investigadora integrada no Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, especialista en arte rupestre e na súa comunicación ao público. Cunha ampla trayectoria en proxectos de gran escala, foi directora do Museo e Parque Arqueolóxico do Val do Coa e coordinou o estudo de arte rupestre do Val do Sabor, premiado internacionalmente. A súa investigación céntrase na arte rupestre e na valorización do patrimonio, destacando a súa preservación e difusión. Na actualidade, dirixe a empresa Iconic Theory, desde a que desenvolve proxectos nacionais e internacionais que combinan ciencia, cultura e mediación, promovendo novas formas de interacción co patrimonio arqueolóxico. E esta tarde vainos ensinar como viver a arte rupestre. Bom, muito obrigada. Eu queria começar por agradecer o convite muito amável que me foi feito pela Junta da Galícia, aqui pelo Parque Arqueológico, queria agradecer especialmente ao João por toda a organização e todo o trabalho. Bom, é um bocado ingrato estar aqui a falar convosco depois do almoço, não é? Estamos todos um bocadinho... Enfim, e também falar em português, mas espero que me entendam. Acho que é melhor falar em português do que em castelhano, não é? Bom, mas prometo-vos que se vocês me derem a vossa atenção e se conseguirem não baixar o nível da energia, eu acho que a minha comunicação vai fazer sentido na continuação das comunicações que tivemos aqui antes. Portanto, eu assumo desde já, não é? Puseram a última pessoa a falar, a portuguesa, que nunca fiz nada sobre a arte atlântica, ok? Assumo desde já. Mas aquilo que eu tenho, sempre trabalhei muito a arte rupestre e, portanto, eu acho que a minha comunicação faz sentido neste segmento se nós pensarmos num triângulo muito importante que nós temos que pensar quando trabalhamos com património, que é a investigação, a conservação, que o Fernando falou, e depois a divulgação, não é? Como é que nós falamos às pessoas sobre aquilo que fazemos e como é que fazemos com que as pessoas deem um significado e sintam esse património. E, portanto, nesse encadeamento eu acho que faz sentido, apesar de eu assumir desde já que não sou especialista em arte atlântica. Portanto, a minha apresentação é sobre a maneira de comunicar o passado a vários tipos de públicos, não é? Porque nós temos vários tipos de públicos e, sobretudo, a pré-história, não é? Porque a arte rupestre, apesar de não ser só pré-histórica, está muito focada na pré-história. E pretendo fazer isso mostrando-vos 3 casos de estudo. O primeiro tem a ver com a criação de imagens, o segundo com o contar histórias, como é que nós contamos histórias sobre a pré-história, e o terceiro com uma experiência mais sensorial, mais imersiva. A imagem que eu escolhi para esta apresentação, portanto, a imagem da capa é de um artista que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Tom Björklund. Ele é finlandês. E eu escolhi esta imagem não foi por acaso, porque eu acho que ele de facto é brilhante na maneira como representa as pessoas na pré-história, porque quando nós olhamos para aquela imagem, nós reconhecemos-nos, não é? Nós vemos-nos quando nós éramos pequenos, por exemplo, a contar um sonho que tivemos com uma criatura mágica e estamos a contar esse sonho a uma amiga. Ou até, hoje em dia, quando estamos num jantar de amigos e temos aquele que é muito engraçado e que imita pessoas muito bem, não é? E estamos a contar uma história da qual nos estamos a rir. Portanto, nós olhamos... O Tom, ele descreveu esta imagem como sendo uma menina no Paleolítico que está a contar uma história. E nós olhamos para ela e vemos-nos a nós. E, portanto, esta questão, esta força das imagens, não é? De como nós transmitimos o passado, é um bocadinho isso que eu venho aqui falar. Sobre como é que nós podemos emocionar as pessoas para elas sentirem a pré-história. Não? Sim? Não. Se calhar. É provável. Não, mas a imagem aqui continua. Ok. Ok, e então, o que é que nós queremos dizer, não é? O que é que nós queremos dizer quando falamos de pré-história?
na verdade, é um conceito extremamente limitado. É um conceito muito ocidental, nós não pensamos nisto quando falamos de pré-história, mas é um conceito extremamente ocidental e também muito complexo, e que é definido não por aquilo que é, mas por aquilo que não é. Ele é definido por oposição à história, ok? Mas o próprio termo história também é um conceito que não é fácil, não é? Porque às vezes é como aparece ali, não é? Nós falamos de história, a história universal, a história como um todo, mas às vezes, não é? E aquilo que nós usamos preferencialmente, ou na maioria das vezes, define-se por uma disciplina, não é? A disciplina da história, que se define pela análise de fontes escritas. E isso significa que, formalmente, não é? A história só começa na antiguidade, a partir do momento em que surge a escrita. E a escrita surge apenas há 6 mil anos atrás, portanto, à volta de 4.000 antes de Cristo, não é? Na Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme. Estes últimos 6 mil anos são a parte da nossa história, enquanto seres humanos, não é? Enquanto sapiens, que tem tido mais atenção. E para isso basta olharmos para os currículos das escolas, das universidades. Isto porque, efetivamente, a nossa idade, ou a idade do próprio planeta Terra, só foram determinados no século XX, não é? Portanto, a nossa noção de tempo e de há quanto tempo aqui andamos é muito recente, não é? No século, aliás, há uma anedota que se conta muitas vezes, não é uma anedota porque isto é uma realidade, não é? No século XVII, James Ussher, da Igreja Irlandesa, após uma série de cálculos, não é? Muito accurate, segundo ele, não é? Feitos com base na Bíblia e outras fontes históricas, determinou que a Terra tinha sido criada precisamente no dia 23 de outubro de 4004 a.C. E, portanto, só no século XIX, com as teorias de Darwin e os avanços da geologia, é que nós começamos a perceber que o tempo tem outra profundidade. E que já cá deveríamos andar muito antes do 5º milénio antes de Cristo, não é? E eu trouxe aqui esta citação, que eu acho que é uma citação muito, muito engraçada, portanto, porque antes de nós termos esta separação entre a disciplina histórica e a arqueologia, nós tínhamos os antiquários, não é? Que colecionavam e que eram os eruditos e se interessavam pela antiguidade, mas temos aqui esta citação que é: os antiquários estavam no século XIX, portanto, isto foi alguma coisa que aconteceu no século XIX. Os antiquários estavam a ficar divididos entre aqueles devotos aos estudos medievais e os da festa dos arqueólogos, que tinham lama nas botas, cerâmica nos bolsos e ciência nos lábios. Acho esta citação muito bonita e vamos voltar depois a ela. Ok. Portanto, aqui temos um clássico, não é? A maioria das pessoas reconhece perfeitamente quem são aquelas personagens, não é? Os antiquários colecionam, os historiadores leem, e são pessoas sérias, não é? Os arqueólogos são mais selvagens, não é? E escavam. Por outro lado, como podem ver, a arqueologia é mais sexy, hein? Ok? Pronto, isto, ficamos aqui já com esse ponto assente. Portanto, o que é a pré-história? Desculpem, perdi-me aqui nos slides. Ok. Portanto, se nós tivermos uma visão longa, não é? Do que são estes 6 mil anos desde que apareceu a escrita, eles não são quase nada, não é? Eles representam 0,06% da nossa história. Isto, claro, a partir do surgimento do Homo erectus, não é? E geralmente quando eu falo nisto nas minhas aulas, há sempre alunos que dizem: está bem, professora, mas isso foi há imenso tempo. Mas e se nós só falarmos do Sapiens? Realmente, se nós só falarmos do Sapiens, aumenta para esta exorbitância que é 1%. Ok? Portanto, isto é um salto, mas é quântico, não é? Isto é uma coisa quântica. E, portanto, a história, enquanto disciplina, aquilo que fez foi fragmentar o nosso passado, não é? E dá-nos esta ilusão de fragmentação. Faz-nos acreditar que sem documentos, sem fontes escritas, não há história. E reforça uma ilusão que nós temos, não é? E nós vemos em quase todos os museus, de uma evolução linear, não é? De pessoas dominadas pela natureza para pessoas que passam a controlar a natureza. Ou seja, de primitivos
para modernos. E vocês forem aqui ver o museu, vocês veem essa ideia refletida neste museu. Aliás, basta ver o vídeo final, a maneira como eles comem, porque é que eles têm que comer daquela maneira, não é? Quer dizer, nós retratamos estas pessoas que na verdade são sapiens como nós, são iguais a nós, podia estar aqui um sentado agora, nós não dávamos pela diferença, mas nós retratamos-los desta maneira, não é? Como sendo primitivos. Eu trouxe-vos aqui um exemplo, isto foi, portanto, o ano passado tivemos a fazer os conteúdos para o Museu de Arte Rupestre do Vale do Tejo, e foi-nos pedido que fizéssemos uma evolução biológica e cultural da humanidade, e aquilo que nós fizemos, em vez de ser aquela evolução clássica que vocês todos conhecem, que é uma evolução linear, progressiva, representada apenas pelo homem, nunca pela mulher, ok? A nós ainda nos falta um bocadinho mais para sermos, não é? E, portanto, em que vocês todos conhecem essa imagem dos anos 70 e que continua a ser aquela imagem que é representada nos museus. Nós optamos por algo um bocadinho diferente e algo em que nós achamos que as pessoas se podem rever. Portanto, temos ali uma mulher antecessor, por exemplo, a transmitir conhecimento na forma de um bloco de matéria-prima a uma criança que já é Neandertal. Temos ao lado um senhor Neandertal com uma criança ao lado, duas mulheres, uma está grávida e outra ao lado, e estão a caminhar, elas já fazem parte do Paleolítico Superior, mas olham para trás, isto para mostrar que estamos todos ligados. Não é uma evolução linear em que olhamos para a frente, não, nós estamos todos ligados, ok? É um contínuo. Portanto, uma olha para trás, a outra olha para a frente, já para o Mesolítico, onde vemos um homem a gravar, obviamente, uma superfície do Vale do Tejo, não é? Acompanhado de um cão, portanto, nesta altura o cão já tinha sido domesticado. Também trazemos aqui a relação com os animais. Passamos para o Neolítico, onde vemos mulheres e homens a trabalhar. E depois temos ali uma representação de uma muralha, não sei se vocês conseguem ver ali duas crianças a brincar em frente à muralha. Também trazer as crianças, não é? Porque são muito pouco representadas nos museus. E depois passamos para a Idade do Ferro, em que vemos uma mulher guerreira. E porquê que vemos uma mulher guerreira? Porque nós queremos, não é? Nós queremos que as pessoas pensem. E realmente nós temos a Raquel Iceras, espanhola, ela tem feito trabalhos muito interessantes e outros autores também que falam. Há imensas fontes históricas sobre a Ibéria que falam das mulheres guerreiras. Então porquê é que nós nunca as representamos? Porquê é que não lhes damos espaço? Pronto, isto foi aquilo que nós fizemos para este museu, mas um bocadinho nesta de provocação, não é? É preciso provocarmos, é preciso fazermos com que as pessoas, porque é que está ali uma mulher, certo? Obviamente que a pré-história é um tema complicado e quando isto aqui foi uma experiência que eu fiz, portanto eu fiz uma pesquisa Google, Prehistory Images, e aquilo que me aparece é isto. Portanto, a pré-história é quase sempre representada por homens brancos, fortes, geralmente estão sempre com os braços no ar a fazer alguma... Eles são muito ativos, estão sempre com os braços no ar, ou a bater em alguém, ou a caçar, ou a esbracejar, pronto. As mulheres, sempre cá atrás, preferência dentro da gruta, não é? Como vocês veem aqui no museu, ou com um bebê ao colo, ou de joelhos, ok? Pronto. Portanto... E estamos a falar de 99% da nossa história e nós representamos-la sempre da mesma maneira, ok? Isto é muito perigoso, isto não... Bom, mesmo na cultura popular, quando nós queremos insultar alguém ou um amigo, dizemos, epá, tu és mesmo Neandertal, não é? Ou quando queremos dizer que uma situação não é boa, dizemos, parece que estão na pré-história. Portanto, a pré-história é visto sempre na cultura popular como algo não boa, não é? Não tem glamour. A pré-história não tem muito glamour. Bom, obviamente que o mais difícil que nós temos enquanto arqueólogos, especialistas em arte rupestre, gestores culturais, é mudar a percepção das pessoas. Isto é extremamente difícil. Mas bom, é para isso que aqui estamos, não é? E é isso que nós queremos tentar. Como é que o vamos fazer? Temos que ir à psicologia, não é? E a psicologia diz-nos que aquilo que nos emociona é aquilo que nos marca, que nos cria memórias, que nos faz pensar. E, portanto, a arqueologia tem que ser capaz de emocionar as pessoas. E eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos de como nós o fizemos, não descurando, obstante, não é, que a pré-história não é um tema fácil. Não é fácil, porque aquilo que nós encontramos enquanto arqueólogos é isto. Não é? É muito difícil.
Portanto, temos líticos, temos vestígios ósseos, não é? Temos a estratigrafia, mas temos uma coisa preciosa que é a arte. Ok? E a arte, se vocês olharem bem, isto, portanto, aquilo é uma estatueta do Paleolítico Superior, a arte, se calhar, porventura, é aquilo que menos mudou. E, portanto, para mim, isto é uma opinião pessoal, alguns poderão discordar, mas para mim é o elemento com o qual nós conseguimos fazer uma ponte melhor entre o passado e o presente. Ok? Nós conseguimos rever-nos na arte. Bom. Portanto, como eu vos dizia, aquilo que eu trago aqui são 3 projetos, para vocês verem como é que isto pode ser trabalhado. Há muitas maneiras, como é óbvio, e o Fernando falava disso. O primeiro projeto ainda está em curso e é um projeto que, na verdade, não tem a ver com arte rupestre, não tem a ver com arqueologia, tem a ver com fotografia contemporânea. Aquilo que nós fizemos foi montar um projeto de fotografia contemporânea em que incluímos a arte rupestre no programa de mediação. Concorremos com este projeto para o Creative Europe, não sei se algum de vocês está familiarizado com este programa, e obtivemos um financiamento para 2 anos. E aquilo que nós fizemos foi um programa de mediação com alunos entre os 15 e os 18 anos sobre o autorretrato. Porquê? Porque se vocês olharem para os miúdos entre os 15 e os 18 anos, selfies, não é? Pronto, e nós pensamos, ok, como é que nós vamos comunicar com estes adolescentes? Como é que nós vamos fazer? Vamos através das selfies e vamos-lhes falar da autorrepresentação humana, mas não só das Kardashians e do Cristiano Ronaldo, não é? Vamos falar também das pessoas do Paleolítico que se autorrepresentavam. E é curioso que, quando o fizemos, nós queríamos abrir, eu não sei, eu fiz vários estudos para montar este projeto, e quando nós vemos as selfies das meninas e dos meninos com estas idades, é tudo muito assim, não é? E os rapazes assim, não é? São muito estereotipadas, é tudo muito estereotipado. Nada contra, mas nós queríamos que eles soubessem que há muitas mais opções. E onde é que nós vamos mostrar essas opções? Vamos à pré-história, why not, não é? Estamos a falar de 99%, portanto vamos à pré-história. Mostramos imagens do Paleolítico, neste caso de Foscoa, portanto uma representação feminina. Mostramos exemplos da pré-história recente, da área Trás-os-Montes, Fonte Santa, e também da Idade do Ferro. É engraçado que aquilo que lhes chama sempre a atenção, e não é fácil trabalhar com pessoas desta idade, porque eles, não é, dispersam muito, mas onde eles paravam sempre para pensar é quando nós lhes explicamos que no Paleolítico as pessoas não gostavam de se representar. E eles dizem, é porque não sabiam desenhar. Não sabem. Para isso basta ver as pinturas dos animais naturalistas, que é uma coisa extraordinária. Mas quando o ser humano se representa a si próprio, representa-se sempre de uma maneira estranhíssima, como ali, de uma maneira fantasmagórica. E isto é uma opção. Isto é uma opção que eles tiveram. Durante cerca de 20 mil anos eles optam por representar-se assim. E isto faz sempre com que fiquem todos muito intrigados, não é? Como é que agora andamos todos tão fascinados com a nossa própria imagem e durante 20 mil anos não andavam fascinados com isso? Ok, passamos para a pré-história recente. Começamos a ter muitas representações de seres humanos. Ainda assim não temos característica nenhuma que individualize um ser humano. Muitas vezes nem sabemos se é homem ou se é mulher, não é? Por convenção e pelo mundo em que vivemos, geralmente diz sempre que são homens, mas podem não ser, não é? Se não tem o sexo representado, é um bocado forçado. E depois temos a Idade do Ferro, em que temos exatamente a mesma questão. Portanto, muitos seres humanos representados, mas neste caso até uma figura muito interessante, eu trouxe aqui por isto, porque há muita gente que diz que na Idade do Ferro não há mulheres representadas. Há ali uma mulher representada na Idade do Ferro, em cima de um cavalo, com os braços abertos, com as mãos abertas, à qual depois foi acrescentado um sexo masculino. Ok? Portanto, há mulheres representadas. E depois mostramos, obviamente, não é, as artistas do projeto em si, porque isto é um projeto de arte contemporânea. E aqui temos, no caso, 2 artistas que fazem parte do projeto, portanto, o Intergaláctica, o Chapéu, a mãe de todo este projeto, a Albazari, o livro dela foi agora nomeado no Festival de Arles, foi um dos finalistas, e a Matilda, que trabalham muito esta questão, sobretudo da representação feminina. Mas pronto, isto já é mesmo fotografia contemporânea, mas só para vos dizer que nós fazemos a ponte, não é? Entre a pré-história e a arte contemporânea.
Depois de lhes mostrarmos estes exemplos, passamos a tirar fotografias e o mais interessante é eles fotografarem-se a eles próprios. E depois de ouvirem todas estas histórias, como é que eles se fotografam a eles próprios? Também aprendem a manejar softwares como o Photoshop, a editar, a fazer curadoria e realmente o resultado foi tão interessante que o município onde fizemos isto resolveu fazer uma exposição e também eles próprios pagar um fotolivro com os trabalhos destes alunos. A exposição teve há 2 semanas atrás, na Noite Branca, em Braga. Portanto, foi feita uma exposição numa galeria com o trabalho destes alunos. Outro exemplo de como é que nós podemos comunicar a pré-história, não é? De como é que nós podemos fazer com que isto mexa com as pessoas. Estes exemplos que eu vos trago agora, nenhum deles é meu. Já me perdi outra vez. Bom, ok, cá estou eu. Portanto, aqui eu não sou autora de nenhuma destes livros que vos vou mostrar, mas eu tenho por hábito, e dado o trabalho que tenho, sempre que vou a algum sítio eu compro os livros todos infantis sobre aquele sítio, para ver como é que nós comunicamos este património para os mais jovens. Portanto, aqui eu escolhi 3 livros, um deles que foi publicado na Suécia, outro na Escócia, que eu tive conhecimento através da Joana, e outro aqui da Península Ibérica, no caso da arte levantina. Ora bem, no primeiro livro, foi um livro que eu comprei o ano passado, portanto ele é de Rio Martín, um sítio que está classificado como Património Mundial pela Unesco, com pinturas levantinas. Nós encontramos várias descrições do passado, desde um acampamento de caçadores-recoletores, onde se descreve como é que eles usavam as madeiras, as peles para fazer abrigos, e onde podemos ler frases como, eu não sei se vos leio em português ou em castelhano, eu trouxe as duas. Bem, vou-vos ler em português. Ali brotava uma nascente termal através de surgências cársticas existentes a meia altura da arriba e cujas águas tépidas aliviariam as temperaturas no acampamento há cerca de 8.000 anos. Bom, alguns já estão a dormir. Pronto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que é tudo descritivo. Os dados estão corretos, ok? Os dados são todos corretos. Os dados são precisos, mas esta descrição é toda feita de uma forma muito distante, quase como se fosse uma aula. É informativo, mas dificilmente nos faz sentir o que quer que seja, não é? É distante de nós. Já no exemplo a seguir, Enenda Udlinghet, portanto isto é um livro que foi publicado também por um sítio que está classificado como Património Mundial na Suécia, que é Tanum Bohuslän. Eles resolveram fazer de outra forma. E este livro, o livro anterior é 2013 e este é 2014, portanto eles estão bastante próximos. E este livro, desde logo o título é muito diferente. Portanto, vocês veem este título, os pintores da pré-história. Eles, os outros, ok? Da pré-história. Eles são da pré-história, ok? Aqui, este livro traduzido é Uma Única Eternidade, em que estamos todos unidos, ok? Somos todos o mesmo. Este livro é composto por várias partes, que tem muitas histórias, através das quais diferentes personagens se vão intercruzando. E eu escolhi só trazer-vos um bocadinho da primeira história, só para vocês perceberem aqui a diferença. Portanto, ela começa com a viagem de uma sacerdotisa da Europa Central até à região de Tanum e descreve toda a viagem que ela fez na primeira pessoa. Portanto, é ela que está a contar o que lhe aconteceu, incluindo as ervas, a bebida de ervas que teve que beber na despedida e que era tão amarga que quase a fez vomitar. Todos nós já sentimos isto, não é? Beber qualquer coisa que não gostamos. O medo que sentiu quando foi atacada por lobos. O alívio de ter sido ajudada e de dormir com outras pessoas e não ter pesadelos. O âmbar que ela trocou numa viagem de barco para chegar a Tanum. E a estranheza de chegar a outra cultura, em que a comida tinha sabores diferentes e cheiros diferentes. Todos nós, nem que seja numa viagem, já sentimos isto, não é? Portanto, aqui nós já não estamos a ouvir uma aula, não é? Nós estamos com ela. Nós estamos a sentir com ela, porque todos nós conhecemos estas emoções. E este é o poder de contar uma história. É transformar dados, porque tudo o que eles contam nesta história estão baseados em dados e em escavações, ok? Mas é transformar isto em emoções.
num género completamente diferente, mas isto também é para trazer aqui não é? Para vos mostrar diferentes maneiras, melhores ou piores de acordo com aquilo que nós achamos, mas aqui, por exemplo, nós temos um livro que é extremamente interessante e que a Joana também mostrou precisamente esta imagem de manhã, portanto eu não vou estar aqui muito tempo, porque ela já falou um bocadinho disto, mas que é precisamente um livro que tem uma série de atividades que as escolas podem incorporar e que os professores podem incorporar para transmitir o que é a pré-história, para transmitir o que é a arte rupestre. A última experiência que eu vos trago foi portanto, o último exemplo é uma apresentação que nós fizemos há 3 anos atrás, acho eu que foi, portanto, no norte de Portugal e que realizamos em colaboração com uma associação cultural que se chama Associação Encantos. E foi ali, para quem conhece o norte de Portugal, foi na zona de Barcelos, perto de Braga. E o programa deste evento começou com uma visita a um sítio da Idade do Ferro, seguiu-se um jantar da Idade do Ferro com oficinas e uma performance teatral. Mais uma vez, portanto, isto é importante, não é? Para este evento recorremos a várias fontes e evidências arqueológicas, nomeadamente a arte rupestre, a zooarqueologia e a arqueobotânica, sobretudo escavações que nós dirigimos em Castelinho e Castelos, no norte de Portugal. Também a vários escritos de autores clássicos como Estrabão e Plínio o Velho. Pelos estudos da carpologia e palinologia, nós sabemos que eles consumiam favas, ervilhas, aveia, linho, milho miúdo, amêndoas e pêssegos. Em termos da carne, nós encontramos, por exemplo, muito interessante, num fosso que escavamos, encontramos vestígios de ovicaprídeos, mas só das cabeças. Portanto, nós sabemos que ali, naquele fosso, e nas fogueiras que eles fizeram ali, eles só consumiram as cabeças. E, portanto, sabemos que houve ali algum tipo de consumo ritual daqueles animais. Para além disso, também encontramos vestígios de porcos e de bovídeos. E depois resolvemos fazer uma coisa que o resultado foi muito interessante, que foi comparar os dados osteológicos que nós encontramos no local com as representações da arte rupestre. E foi muito curioso porque aquilo, no que toca aos animais domesticados, aquilo que nós mais encontramos na arte rupestre não é o que nós encontramos nos vestígios osteológicos. E isto também contradiz um bocado aquela nossa visão economicista, não é? De que eles representam os animais que comem. Talvez não, não é? Portanto, aquilo que nós encontramos mais representados nestes locais que nós escavamos era cavalos, de longe os cavalos e depois os canídeos. E aquilo que eles mais consumiam, ou pelo menos que havia mais vestígios osteológicos, eram os ovicaprídeos e os porcos, portanto os suínos. Às vezes é difícil diferenciar entre o domesticado e o javali, são muito parecidos. O único que se sobrepunha eram os bovídeos, mas só 2, ok? Uma amostra muito, muito pequena. Tudo isto, nós explicamos tudo isto às pessoas durante a visita, tanto na visita ao castro como depois mais tarde, antes do jantar. Foi dada uma atenção muito especial à estética de todo o evento, que é algo que eu às vezes sinto que os arqueólogos descuram, não prestam muita atenção a isto, ok? E nós tivemos tanta atenção a isto que nós contratamos uma designer de moda e stylist, portanto, para unir toda a estética do evento, não só naquilo que as pessoas tinham vestido, como na maneira como eram maquilhadas, mas na própria mesa onde pusemos todos os alimentos que íamos cozinhar essa noite. Todos os participantes, portanto, cozinheiros, atores, pessoas que estavam a servir, eram todos da associação local e, portanto, tudo pessoas da aldeia. O evento teve muito sucesso, as pessoas gostaram muito, mas para nós compreendermos o que é que tinha corrido realmente bem e o que poderia ser melhorado, enviamos um inquérito no final ao público, portanto, a perguntar o que é que eles tinham gostado mais ou aquilo que eles achavam que poderia ser melhorado. E desse inquérito, e muito honestamente, eu fiquei muito, muito surpreendida, porque quando lhes pedimos para escolherem um momento favorito de todo o evento, a maioria deles apontou para a performance teatral. E estamos a falar de uma cena extremamente curta, ok? Era uma cena de 4, 5 minutos em que havia uma mulher que era acompanhada por 2 homens e ela fazia uma oferenda à deusa Nábia. A deusa Nábia nós sabemos que é uma divindade indígena que era muito venerada no norte de Portugal e até no centro de Portugal e temos várias referências a ela. E portanto isto foi feito junto ao rio Neiva, cujo nome vem precisamente desta divindade.
O que nós percebemos é que esta experiência para o público foi extremamente intensa por causa de toda a estética e de todo o ambiente que nós criamos. E realmente, até virem os resultados, eu garanto-vos que eu estava convencidíssima que toda a gente ia escolher o momento favorito como o jantar. Primeiro porque são portugueses e depois porque tinha sido isso que nós tínhamos usado para os chamar, não é? Nós pensamos, se pusermos comida as pessoas vêm, não é? Quer dizer, óbvio, não é? Pronto. Mas afinal, pronto, o que isto nos mostrou efetivamente é que o poder de uma imagem ou de uma sensação, e esta sensação, quando nós provocamos uma emoção numa pessoa, e nós conseguimos provocar não só numa, mas num grupo, num coletivo que sente aquilo tudo ao mesmo, é como quando vamos a um concerto de uma banda que gostamos. Quando nós temos muita gente a sentir a mesma coisa, nós sentimos, aquilo amplifica a nossa sensação. E foi isso que aconteceu aqui. E aquilo que eu vos queria dizer é que realmente até as narrativas mais simples, não é? E eu já... Isto realmente era uma cena extremamente simples. Se forem rigorosas, não é? Se não faltarem à cientificidade, mas mesmo assim forem buscar a imaginação arqueológica, podem ter uma força tremenda. Eu vou-vos pôr só um bocadinho, portanto, ninguém falava nesta cena, a sério, isto podia ser uma coisa muito seca, as pessoas podiam ficar verdadeiramente aborridas, não é, com este momento, porque ninguém, era só uma música e uma narradora. Qualquer semelhança entre a voz da narradora e a minha é pura coincidência, ok? Nós gravamos isto só num take, está bem? Mas... Que barulho é este? Olha, é ela, a Nábia, a senhora das águas, dos vales e das nascentes. Ela habita as paisagens por onde a água corre num murmurar constante. É ela que dá vida aos rios e lhes ensina o caminho por entre a terra, as montanhas, a planície e o céu. Dá-lhes força quando precisam de romper a terra e traz-lhes calma nos poços profundos. Deus aqui... Antes que toda a gente adormeça, porque aqui não temos ação, não é? Portanto, mas isto é para vos mostrar que isto realmente não era nada de extraordinário. Agora, onde vocês veem estas pessoas aqui na frente, estavam cerca de 40 pessoas a ver esta cena a desenrolar, e vocês veem que o cenário era muito bonito, isto era uma ponte de pedra por cima do rio, e portanto, com esta música e esta voz off, não é? Criou realmente aqui uma sensação que as pessoas gostaram muito. Bom, para terminar, o que todas estas atividades nos mostram, para mim, e isto é muito importante e eu digo isto muitas vezes, é que o passado, e sobretudo a pré-história, já que estamos a falar de 99%, não é, de nós, é demasiado importante para ser só discutida por arqueólogos. E nós, aquilo que eu dizia no início, de que aquela frase que eu gosto muito, não é, que os arqueólogos têm lama nas botas, cerâmica nos bolsos e ciência nos lábios, a arqueologia fala para a razão. Nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui num dia de conferências e nós falamos para a razão. Nós não falamos para a vossa emoção, não é? Nós não vos emocionamos. Quem é que nos emociona? Os artistas, não é? Os artistas. E, portanto, eu acho realmente que a pré-história é muito importante e os arqueólogos têm que guiar estes discursos, porque quando os arqueólogos não guiam, e nós também sabemos isso, podem acontecer coisas muito más e perpetuam-se precisamente estas imagens que nós ainda hoje, quando fazemos Prehistory Images no Google, é isto que aparece, não é? Portanto, tem que ser os arqueólogos a guiar, mas, na minha opinião, nós temos que chamar muitas mais pessoas para falar sobre isto. Sobretudo artistas, porque os artistas falam a linguagem da emoção. E, portanto, nós precisamos desta linguagem da emoção guiada pelos arqueólogos. Bom, e não vos maço mais, aqui termino. Muito obrigada a todos pela vossa atenção e por toda a organização. Obrigada. Muito obrigada, Sofía, moitas gracias.
Ahora imos dar paso á mesa redonda. Sofía, por favor, senta outra vez. Tamén invitamos a Joana a participar da mesa redonda e a Xosé Lois Armada. Ai, mas quase que não, dedos. Sim, eu percebo. Vas poñer son aquí. Não quero. Claro. Pois agora imos a dar paso á mesa redonda que chamamos Conexións probables entre os territorios da arte rupestre atlántica. Bueno, vai moderar un pouco a mesa redonda. Ou eso foi o que me contaron. Me contarán algo distinto, pero bueno. Improvisamos ahora marcha, non hai problema. Pareceme perfecto. E se alguén quere facer algunha pregunta en algún momento, son a azafata do micro a partir de agora. Vale, sí, a idea un pouco que me comentou Juan do que pretendía para a mesa redonda esta tarde era debatir, bueno, sobre posibilidades de colaboración e sobre todo creación de redes, ¿no?, en torno a cuestión da arte rupestre, ¿no? Redes de colaboración, redes científicas e demais, ¿no? E me propuxo para esta tarefa porque, bueno, veixo que eu tiña experiencia nesto de creación e mantemento de redes, que, bueno, que en parte é certo, non? Eu fui o primeiro coordinador da rede de arqueoloxía do CSIC, que é unha fórmula de colaboración. Eu traballo no Consello Superior de Investigacións Científicas, que saben que é o principal organismo público de investigación que existe en España, no Estado español, e no CSIC pois ten uns 120, actualmente 124 institutos de investigación distribuídos por toda a xeografía española, ¿no? E traballan desde que chegaron ao CSIC algúns centros ou que anteriormente non pertencían ao organismo e que se adscribiron, que eran o INIA, de Investigacións Agrícolas, o IGME, o Instituto Xeomineiro, e o IEO, o Instituto Español de Oceanografía, pois o CSIC traballa unhas 15.000 persoas, ¿no? E entón, en determinado momento, no ano 2021, o noso organismo decidiu crear unhas 5 redes de investigación en temas que consideraba, digamos, estratégicos para o organismo, ¿no? E esas 5 redes pois eran cáncer, nanomedicina, intelixencia artificial, vida e arqueoloxía. Entón, bueno, as persoas que traballamos en arqueoloxía do CSIC
pois nos deu así un subidón, non? Porque ninguén ia discutir que existise unha rede de investigación en cáncer ou en nanomedicina ou en inteligencia artificial, pero, bueno, que se escollese arqueoloxía entre esas cinco áreas temáticas, pois para nós foi importante, non? E, bueno, pois un día me chamou o vicepresidente do CSIC e me dixo que quería nombrarme coordinador. E aí me tocou, non? Ocupar a responsabilidade durante 3 anos. E o CSIC ten a veces estas cousas que son boas, que teñen o seu lado bon e tamén o seu lado malo, non? Que decir, bueno, vamos a crear unha rede, eres o coordinador, pois ti mesmo, non? Un pouco como a mesa redonda de hoxe, non? Pois decide a ver que faz, non? E bueno, pois o que primeiro que comezamos a facer foi configurar a rede, non? Bueno, pois vendo un pouco, a parte fácil era, pois, reunir as arqueólogas e arqueólogos que traballan no CSIC. Son basicamente 5 institutos en España onde hai xente traballando en arqueoloxía, o INCIPIT de Santiago, que é ben coñecido, o Instituto de Historia en Madrid, Instituto de Arqueoloxía en Mérida, Institución Vila de Fontanals en Barcelona e un pouquiño tamén a Escola de Estudos Árabes en Granada, máis a Escola Española de Historia e Arqueoloxía en Roma. Entón, bueno, este é un foco así acotado e tal, pero, bueno, a partir de aí había que medrar, non? E entón, pues, fixemos un formulario de persoas interesadas orientado a persoas que quixesen formar parte da rede e lle dixemos a organización, o organismo CSIC, que distribuíse este formulario por toda España. E isto nos permitiu, e eu creo que é unha primeira, porque evidentemente a rede de arqueoloxía do CSIC é moi distinta a unha eventual rede de colaboración ou investigación internacional sobre arte rupestre, pero hai cousas que son, digamos, exportables, non? O que poden funcionar en ambos sitios, non? E isto, pois, a primeira sorpresa foi que había no CSIC máis persoas traballando en arqueoloxía do que nos parecía, porque ademais das persoas que nos dedicamos, digamos, a tempo completo, pois había no Instituto, e aquí hai algún exemplo hoxe, no Instituto Xeomineiro, había xeólogos, había biólogos, había xente que se dedica a ciencia de materiais, etcétera, etcétera, que traballaban en arqueoloxía con relativa frecuencia, colaborando con institutos de investigación. E iso eu creo que é algo moi importante de cara a unha eventual rede que se montase sobre esta temática, ¿no? Que ao final seguro que habería máis xente da que a priori pensamos, o que hai que identificala e hai que facer que se sinta, digamos, integrada, ¿no? Logo, eu creo que a rede de arqueoloxía do CSIC, evidentemente, ainda que colabora con moitas outras entidades, é unha rede composta fundamentalmente por xente que se dedica a investigación de maneira profesional, ¿no? Eu creo que aquí pois sería unha cousa, habría que pensar nunha fórmula distinta, ¿no? Se algo define a arqueoloxía en xeral, pero eu creo que a arte rupestre en particular, é a diversidade de axentes implicados na súa investigación, na súa conservación. Bueno, aquí un exemplo magnífico e dende logo digno de toda a louvanza, que é o colectivo Arrula, pero en xeral a investigación en arte rupestre e en particular a identificación de novos gravados ao longo da historia, e aquí hai xente que pode explicar mellor que a min, pois estivo en moitos casos a mans de persoas que non se dedicaban á arqueoloxía de maneira profesional. Eu creo que hai máis gravados rupestres descubertos por xente que non é arqueóloga que por arqueólogos propiamente ditos, ¿no? E eu creo que eso sería a primeira constatación, o primeiro aspecto a ter en conta nunha rede deste tipo, ¿no? Que debería integrar a xentes pois moi diversos e non só a xente que traballa en arqueoloxía de maneira profesional, sexa no mundo académico ou nos museos ou na administración, ¿no? E logo, pois, para esta intervención inicial non alongarme, eu creo que 3 ideas básicas. Eu creo que unha rede debe definir a súa orientación e os seus obxectivos. Hai que pensar se o obxectivo desa rede é producir coñecemento, investigar, se é definir pautas de conservación, sexa ámbito estatal, sexa internacional, se é crear unha marca, Arte Rupestre Atlántico, podería ser unha marca, eu creo que é unha marca potentísima, pode ser máis dun obxectivo, pero en todo caso hai que ter claro para que se crea a rede, ¿no?
E, ademais, unha cousa que vai parella aos obxectivos, eu creo que unha rede funciona mellor cando se pensa en términos de entregables, de produtos finais. Vale, queremos facer investigación, pero eso en que se vai plasmar? Nun libro, nun congreso bianual, etcétera, etcétera. É dicir, logo, eses entregables ou eses produtos podense ir pulindo, podense ir redefinindo, pero eu creo que é importante ter algo en mente cando se empeza a traballar. E logo un terceiro aspecto é que a comunicación é fundamental, tanto dentro dos membros, tanto dentro da propia rede, como de cara ao exterior. E isto é un esforzo que non é menor. O sea, xestionar redes sociais, xestionar listas de correo, etcétera, etcétera, e facelo ben é unha cousa que require bastante tempo. E se hai que facelo en formato multilingüe, pois aínda máis. Entón, creo que un pouco a idea que tiña Juan nesta mesa era pois sentar as bases de algún tipo de rede internacional en torno a esta temática. Eu creo que é algo perfectamente pertinente, pero, bueno, que require tamén traballo, pero, dende logo, vos animo a elo. E isto é un pouco que 3 ou 4 ideas que se me ocurren así para empezar, pero seguro que Joana e Sofía pois teñen algunhas máis e despois podemos abrir un pouco ao conxunto das persoas que nos acompañan. Gracias. Okay. Joana. Eu não preparei nada para dizer. Eu tampouco. Porque eu pensava que ia ser mais assim à base de discussão, mas posso-vos falar do exemplo do trabalho que nós fizemos neste projeto Scotland's Rock Art Project, porque na verdade acabou por ser, ao nível nacional, à nossa escala, não é? Acabou por ser um projeto que funcionou muito bem, precisamente porque funcionou em rede. Nós tínhamos museus que trabalharam connosco, que nos davam algum apoio, tínhamos as comunidades locais, obviamente, que fizeram muito do trabalho no campo. Também trabalhámos com a tutela e com as universidades, portanto havia todo ali um esforço conjunto, que no fundo, quer dizer, quem fazia a parte de trás, éramos só 2 pessoas, não havia assim mais gente no projeto inicialmente, mas ou melhor, a organizar as coisas todas, mas no fundo aquilo foi um trabalho assim conjunto e que acabou por funcionar muito bem. E estavas a falar de produtos e efetivamente uma das coisas que nós tínhamos pensado logo do início, por exemplo, porque um dos objetivos do projeto era precisamente aumentar portanto, salvaguarda através da relação entre as pessoas locais e a arte rupestre. Portanto, nós dizemos enhance understanding, portanto, que as pessoas incrementar, aumentar. Exatamente, aumentar no fundo a relação das pessoas e o entendimento com a arte rupestre, e para que gostassem mais e para que desenvolvessem mais relações, para terem vontade de cuidar da arte rupestre. Aliás, existe na Escócia um programa muito interessante chamado Adopt a Monument, não sei se conheces, em que as comunidades locais, no fundo, adotam um monumento e tomam conta desse monumento e organizam, sei lá, rotas ou no fundo, são elas que cuidam dele, portanto elas tomam responsabilidade por esse monumento e funciona muito bem, efetivamente. E portanto nós também queríamos fazer essa parte de criar umas ligações mais portanto, fortes entre a comunidade local e o património. Mas não só, quer dizer, mesmo até ao nível mais internacional, porque sim, conhece alguma coisa da arte rupestre da Escócia, mas havia muito mais, não é? Que não se conhecia. E, por exemplo, este livro que eu trouxe era de distribuição, nós fizemos. É um sumário daquilo que nós fizemos, mas é de distribuição gratuita. Também organizámos algumas conferências em que nós tínhamos as próprias comunidades locais a apresentarem o seu trabalho. Portanto, não eram os semideuses, como falava hoje o Fernando, mas eram as pessoas, todos a falar sobre aquele assunto que nos diz que todos nós gostamos, não é? Por isso é que nos dedicámos tanto a ele. E pronto, essa no fundo foi a nossa experiência com este projeto, que eu acho que funciona bem e continua a funcionar. Portanto, nós tivemos financiamento para 5 anos, mas deixámos algumas sementes. Nós ainda temos pessoas que continuam a sair e a ir procurar mais arte rupestre, e sem dúvida que as comunidades locais são quem encontra mais sítios, sem dúvida algum.
alguma, e continuam a registar e a documentar com aquelas tecnologias que nós ensinamos, mas eles próprios foram investigar e procurar outras também, porque a tecnologia avança muito rapidamente, obviamente. Portanto nós deixámos algumas sementes que ainda estão a crescer, e acho que esse era um dos principais objetivos do projeto, e lá está, e tem muito apoio também, ou algum apoio, dependendo da zona obviamente, mas de algumas entidades locais e museus e tal, portanto uma coisa, no fundo uma rede, não é? E nós também temos, no fundo nós chamamos Research Frameworks, existe no Reino Unido para cada região, em que há mais ou menos as prioridades de investigação e de conservação e não sei o que são mais ou menos decididas por uma entidade, mas até para fazer esses trabalhos há consultoria com as pessoas locais, com membros de arqueólogos que trabalham em empresas, arqueólogos na universidade, conservadores, não sei quem. E nós agora estamos a passar para uma fase em que estamos a utilizar, portanto, esse trabalho que nós fizemos, e estamos agora a avançar com algumas prioridades de investigação e conservação e isso que identificámos durante o projeto. E hoje estava a ouvir o Fernando a falar e estava-me a lembrar de facto de coisas que nós falávamos muito, como aquele risco de que a arte rupestre tem em relação, por exemplo, à presença das vacas, não é? Nós temos muitos problemas com os animais e não só, e também essa questão dos territórios e de quem é que tem arte rupestre no seu território, e alguns gostam, algumas pessoas gostam, outras pessoas nem por isso, e há uma mediação que é necessário fazer, não é? Para se conseguir fazer alguma coisa às vezes. Agora, em termos de redes internacionais, nós obviamente estabelecemos algumas relações, mas eu acho que há muito trabalho a fazer e não sei, vamos avançar com uma proposta para a Unesco de Património da Humanidade, da arte rupestre, da arte atlântica. Eu já pensei, porque nós temos a Roman Frontiers, as fronteiras romanas, não é? E foi uma coisa que se falou há muitos anos, numa conversa com Tim Darvell, que faleceu, mas havia uma zona Kilmartin que estava a pensar candidatar-se, e uma das coisas que ele disse foi que um sítio sozinho que tem pouca força, mas que se calhar se nós fizéssemos assim uma coisa mais concertada, não é? Uma colaboração onde nós pudéssemos demonstrar que efetivamente há aqui uma área, não é? Que é relevante, que se calhar seria uma coisa a pensar. E a verdade é que eu acho que nós temos a arte rupestre, mas esta arte rupestre demonstra muito mais, não é? Demonstra que as pessoas estão ligadas e comunicam e contactam-se e adotam as tradições uns dos outros e adaptam-se a novas realidades, e no fundo acaba por refletir um pouco aquilo que é o nosso mundo atual, não é? Só que nós às vezes pensamos, não, isto só está a acontecer agora. Não está, as pessoas na altura já viajavam, já contactavam uns com os outros, e eu acho que esta mensagem é muito importante também, e nós temos aqui um bom exemplo disso. Sofia? Eu estava aqui a fazer vários backup plans do género, o que é que eu vou dizer? Eu nem sequer estudo arte atlântica, portanto é muito ingrato. E estava à espera que um documento abrisse, e ele nunca mais abria, porque aqui a internet é terrível. Eu pensei, já sei, vou fazer de advogado do diabo, porque é sempre bom ter um contraponto, não é? Alguém que diz cuidado, então vamos pensar nisto desta forma. Exato. E daquela. Entretanto, o tiro saiu pela culatra porque o documento abriu. Mas, bom, mas agora vou seguir essa linha. As redes são efetivamente, dão ajudas imensas. Eu, quando comecei na direção do Vale do Coa, quando eu lá cheguei, a grande aposta naquele momento era precisamente integrar o COA numa data de redes. Agora, aquilo que eu acho é que isto tem que ser feito de uma forma muito sustentável e muito bem pensada, porque nós temos que ver, primeiro, há uma data de redes que já existem, não é? E, portanto, nós temos que ver a pertinência da rede. E depois temos que olhar para aquelas que existem, não é? E temos que ser espertos, não é? E ver aquilo que correu bem e imitar essa parte, e aquilo que correu mal, pomos de parte. Enquanto estavam a falar nas redes, não é? Porque Espanha, efetivamente, a esse nível, tem uma dinâmica, na minha opinião, maior do que Portugal e do que os sítios de arte rupestre em Portugal, tem a coisa mais trabalhada.
Eu lembrei-me de uma carta da ICOMOS que o ano passado também falei com uma das autoras, que não sei se aqui mais alguém conhece, que é, portanto, eles escreveram uma carta, o Comitê Científico Nacional de Arte Rupestre ICOMOS Espanha, portanto, sobre precisamente aquilo que o Fernando também falava de manhã, sobre esta necessidade da gestão integrada destes sítios. E depois também existem todas estas outras redes paralelas, como o CARP, do qual o parque já faz parte, não é? E, portanto, nós temos que ver nós temos que ter o valor añadido, não é? Quando pensamos nisto, é como é que vamos fazer isto e que seja um plus. Que não é que se diferencie e que seja sustentável, e isto é muito importante. E sustentável não só do ponto de vista cultural, das pessoas que nós integramos, e totalmente de acordo convosco de que temos que integrar as comunidades locais e as associações locais. Isto é uma grande garantia da sustentabilidade, mas não querendo parecer capitalista, até porque não é, mas também temos que pensar na sustentabilidade financeira, e falo, por exemplo, dos exemplos que eu conheço melhor em Portugal, em que muitas vezes esta sustentabilidade a longo prazo falha, não é? Temos os grandes projetos megalómanos, mas que depois, e portanto mais vale começarmos, não é? De uma forma, por exemplo, alinharmos-nos muito, quando nós criamos uma rede, alinharmos-nos como a Joana estava a falar, não é? Com o que é que a Unesco está a fazer, o que é que a Unesco está a pensar nesta altura, vamos nos alinhar com isso. O que é que a União Europeia está a determinar como os programas? Quais são os programas do Horizon? Não é? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer na Europa Criativa, no CERV? Ou seja, alinhar tudo isso. Eu dou muita importância a esta por um lado, integração, não é? Que os projetos sejam criados numa perspectiva de integração e de sustentabilidade. Outra coisa que o Lois referiu e que a minha comunicação era precisamente sobre isso, é esta questão da comunicação. E que muitas vezes nos sítios arqueológicos, pelo menos em Portugal e os sítios que eu conheço melhor, falha porque... Ora bem, cá está, não é? Nós somos arqueólogos e às vezes incomoda-nos que pessoas de fora, apesar de eu achar que a arqueologia é tão importante e o nosso passado é tão importante, que quantas mais pessoas nós trouxermos para falar do passado, melhor, não é? Mas nós arqueólogos, nós estamos em tudo, nós fazemos tudo, não é? Nós fazemos comunicação, nós fazemos ciência, nós fazemos tudo. Isto não é bem assim. A questão da comunicação, de facto, é fundamental e é preciso ser pensada por pessoas que trabalham realmente a comunicação, porque dá imenso trabalho. Eu acho que as pessoas não têm noção do trabalho que dá fazer um plano de comunicação, não é? Com pés e cabeça, com princípio, meio e fim, com uma criação estética, com uma criação de uma imagem, a marca, não é? Tudo isto... E nós temos que aprender a trabalhar uns com os outros, a trabalhar em conjunto, a trabalhar com designers, a trabalhar com pessoas de comunicação, a trabalhar, não é? Portanto, bom, assim do que eu pensei enquanto eles falavam e aquilo que eu consegui, as ideias que eu consegui juntar eram um bocado isto que eu queria dizer relativamente à criação de uma rede. A ideia da classificação enquanto património mundial... O meu mestrado é sobre gestão cultural e eu fiz um mestrado em parceria com a chancela da Unesco, portanto nós tivemos aulas também na Unesco e de facto neste momento já há uns anos para cá é muito difícil classificar-se património europeu. A Unesco neste momento dá uma grande, porque era sempre o património europeu era como que o ex-libris, não é? Portanto, daquilo que é ser moderno e daquilo que é o auge, não é? da produção artística humana, mas efetivamente detectou-se que há outras maneiras de fazer as coisas que também precisam de ser valorizadas, não é? Muitas vezes que nem sequer são materiais, e daí ter surgido, por exemplo, a criação de património imaterial nos anos 90, não é? Muito influenciados pelo património oriental, que é muito menos material que o nosso, e portanto, nos últimos anos a Unesco tem, para conseguirmos classificar património europeu, a estratégia é exatamente aquela que a Joana disse, portanto é sermos transfronteiriços, não é? É classificarmos não só um país. Espanha neste momento dificilmente classifica alguma coisa porque tem muito património, mas se juntar a Portugal, se juntar à Inglaterra, se juntar à Escócia, aumentamos as probabilidades. Portanto, essa seria uma estratégia, é isso que eu digo quando digo alinharmos, não é, com aquilo que são as diretivas destes grandes organismos culturais e internacionais. E, bom, é isto. Moitas gracias polas excelentes intervencións. Eu creo que hai moi boas ideas xa sobre a mesa, pero seguro que tamén as hai entre as persoas que nos acompañades e, bueno, podemos abrir, se queredes, un turno de debate
Non sei se quen quere comezar. Ben, así, ser o primeiro sempre custa, a primeira sempre custa un pouco máis, pero... Veña, Álvaro. Que tal? Bueno, eu quero agradecer aos poñentes, excelentes aportacións, organización, bueno, moitas grazas por ter organizado isto. Creo que hai como 3 liñas das cousas que se falaron estes 2 días. Unha é a conservación, a parte patrimonial, outra é a parte social, que tamén está liada, obviamente. E hai unha terceira que é propiamente a prehistoria, ¿no? O estudo da prehistoria. Creo que foron un pouco esas 3 liñas en xeral. E sobre as primeiras, bueno, a conservación e a sociedade, eu creo que é fundamental que reflexionemos. Claro, Fernando insiste moito no problema social que temos, ¿no? De reivindicar. E que non solamente a culpa é da administración, pero sí que creo que hai que insistir na responsabilidade política. Eu creo que eso é algo que temos que reivindicar como colectivo interesado, o sea, temos uns representantes que teñen que facer cumprir as leis e teñen que cumplilas. E teñen que poñer a disposición, ¿no? E como colectivo que aquí hai de todo, hai aficionados, hai profesionais, hai xente moi nova, hai xente experta, hai xente que traballa na administración, xente que traballa na investigación. Temos que reivindicar o papel dos profesionais, o papel dos colectivos. E, bueno, por poñer un exemplo, hai que dicir que non hai ningún, actualmente na administración galega, non hai ninguén que teña, o sea, na Consellería de Cultura non hai ningún conservador ou conservadora restauradora de arqueoloxía traballando a día de hoxe. Cero. E, obviamente, as persoas arqueólogas que traballan son absolutamente insuficientes. E iso sabémoslo todos. Sabémoslo a sociedade, sabémoslo a xente da academia, saben os propios técnicos. E, como colectivo, temos que reivindicar que, dunha vez, eso, pues, que non pode ser. O sea, que é imposible, que non se pode facer este traballo se non se contrata a xente. E, obviamente, hai que dar, por suposto, como decía Sofía, non solamente somos os arqueólogos, pero os arqueólogos tamén. Os arqueólogos, o sea, as persoas conservadoras, restauradoras do patrimonio tamén teñen que estar representadas, ¿no? E, por desgracia, en Galicia temos un problema con ese tema, ¿no? E eu, bueno, creo que hai outra cousa fundamental que é que haxa o sea, que se integre este inmenso traballo que está facendo a xente aficionada, que a administración sexa capaz de coller ese traballo e integralo, ¿no? E sexa capaz de, contou Joana, ¿no? De pues, unha relación directa, que son os garantes, que adoptan un monumento, que vixían. Eso, en Galicia, o sea, nunca se fixo, que nunca se quixo facer, creo. E temos que conseguir volver a eso, ¿no? O sea, volver a que hai moitísima xente interesada que o quere facer, que quere traballar, que quere voluntariamente axudar, e a administración ten que dar o pé, ten que partir da política. E temos que reivindicarlo entre todos. Eu creo que todos que estamos aquí estaremos de acordo neso, creo. E, bueno, teño máis cosas que decir, pero non sei se... Moitas gracias. Vale, máis intervencións. Eu creo que os temas que apunta Álvaro, que traballa na Escola de Restauración, de Conservación e Restauración de Bens Culturais, son interesantes. Por favor. Bueno, desde o noso punto de vista, pensamos que a utopía de unha rede internacional estaría moi ben, pero internamente pensamos que nós agora mesmo non estamos nada preparados para eso, por lo menos temos uns problemas básicos de xestión, temos uns problemas básicos de catalogación, carecemos dun catálogo básico para poder traballar compartido. Desde o punto de vista asociativo, nos levamos 13 anos traballando a prol da catalogación de moitos xacementos, a nosa resposta é o silencio administrativo por defecto. Ademais, non só esa parte da administración, sino a parte académica. Os académicos non se relacionan con nós, non aparecemos nas bibliografías, somos como unha especie de curiosidade
curiosidade popular, podemos aparecer nos agradecementos iniciais, pero non somos investigadores, somos afeccionados. Mentras sigamos pensando que non hai outras formas de investigar, non hai outras formas de crear coñecemento, pois estamos establecendo unha serie de fronteiras que nos van a impedir que esas redes realmente flúan entre sí. É dicir, nós, nun principio, as nosas estrategias pasaron por moitas vías. Intentar que a administración se comprometese e cumplise ca normativa. Vimos que esa vía era moi complexa e que era como tratar con nenos pequenos, cunha desmemoria moi rápida, unha afirmación, unha asertividade inicial moi ben, pero no momento de traballar pois xa non se continúa por esa vía. Intentamos pola vía académica, decir, transmitir, seguir, aceptar esa posición de que somos meros comunicantes, meros informadores, e que esa é o noso límite de participación na xeración de coñecemento. Tampouco por aí tuvemos moita recepción, nin moito avance, e agora estamos na parte na que confiamos na sociedade, é dicir, nos comezamos a publicar as nosas, primeiro nos organizamos como asociación porque como individuos, como cidadáns, non éramos capaces de xerar un cambio na forma de desxestión ou de non xestión de todo ese patrimonio. Unha vez configurados como asociación, pois nos decatamos de que ten que ser a sociedade. Pasamos a publicar atrevéndonos a entrar en campos pechados para solo a investigación académica, porque era a única vía de que se esquecese todos esos recursos. Se falaban de 3.700 xacementos catalogados, non somos conscientes de que hai un mínimo de 5.500, 6.000 xacementos coñecidos. Nos temos pendientes, por exemplo, de catalogación ou de resposta, pois ao mellor falamos de 80 ou 90 xacementos con localización, con descripcións, etcétera, etcétera. Entón, o que consideramos é que hai que pasarlle a patata á sociedade. Publicamos en papel para ver se era por eso polo que non se facía referencia de igual a igual aos nosos traballos, porque publicábamos en redes. Tampouco seguimos aparecendo nesas publicacións ou nesas bibliografías ou nesas referencias. Entón, ao final, realmente, para nós é a transmisión de... Non damos avanzado nas nosas propostas e nos nosos proxectos porque non se nos permite pechar os camiños abertos. E neste tipo de vinculación paixonal co patrimonio, pois, ao final, xeras certas responsabilidades ou autorresponsabilidades sobre aqueles xacementos, por exemplo, que de alguna maneira damos a coñecer e se fan accesibles, e iso pode provocar que sexan máis vulnerables e que podan recibir danos, etcétera, etcétera. Entonces, para nós é fundamental, primeiro, que se normalice a relación sociedade-patrimonio, a relación sociedade-patrimonio, afeccionados, academia e política, e que unha vez nos normalizados sí que poderíamos aportar algo a unha rede internacional, pero realmente, igual que a proposta que se fixo no seu momento de o patrimonio, a arte rupestre galega ou do noroeste como patrimonio da humanidade, se nós temos renunciado á súa xestión, como vamos a convencer a alguén de fora que ten un valor especial como para ser protegido de unha forma especial? Entón, a complexidade de todos os asuntos o que fai é que a arte rupestre pois sexa tamén unha das partes académicas menos valorada polos propios académicos, polos riscos que conleva o seu estudo, pola falta de verdades absolutas, etcétera, etcétera. Entón, coido que compre máis normalizar antes que propoñernos novos retos, xa que barrer a casa primeiro é para nós bastante importante. Non sei se me expliquei. Sí, perfectamente, moitas grazas. Unha pregunta, se podo... Porque, bueno, creo que todo o que contas é moi interesante, ¿no? Pero, visto comentabas que levades 12 anos traballando, ¿no? 13. 12 máis 1. Sí. O balance que fas, o sea, ti crees que as cousas están cambiando a mellor? Ou...
isto como os evangelistas, se non crees non te metes no medio de África. Entonces, ao final, queres creer que sí, entendemos que sí, e que ten mudado bastantes as cousas. Cando das un vistazo cara atrás e ves que nos, por exemplo, pode que 100 comunicacións que temos feito a Patrimonio para catalogar, a única resposta positiva que recibimos foi sobre un miliario en epígrafo. É dicir, parece que lo romano, eso sí que é cultura. Eso sí, eso mola. El indigenismo e ese tipo de cousas parece que non... ou eso, entendo tamén que pode ser un campo máis difícil ou máis tal, pero se non temos a vontade de normalizar esas relacións, pois é dificilmente que avancemos. Sí que, claro, nós formamos parte dun proxecto que é Compostela Rupestre, é dicir, que lle propuxemos ás distintas administracións que os petróglifos sería máis eficiente xestionalos entre varias administracións, reunir sinerxias, crear unha imaxe de marca, unha tal e demais. Formamos parte, claro, como el perejil en su salsa. Somos membros de un comité asesor que funcionou ata o momento en que pensaron que xa saben como facer, ou ata o momento en que lles dixemos cousas que non agradaban. Entonces, somos como o xoguete que se lle pode dar a un on-off dependendo do momento e do interese que se teña. Entonces, costa pensar que avanzamos, pero sí, avanzamos. Claro. Sobre todo socialmente. Nos non somos moi amenos a hora das nosas visitas guiadas. Basámonos moito no interese dos nosos petróglifos, pero temos listas de agarda e facemos como 10, 15 visitas guiadas ao ano, é dicir, ao mellor nestes 13 anos levamos levado hasta os petróglifos a varios milleiros de persoas e ves que a xente, que realmente a nosa arte rupestre é unha arte moi próxima aos nosos gustos estéticos actuais, que nos aportan moitísimo coñecemento e sobre todo que o que falábamos de que están moi dispersos por todas partes. Realmente ter un petróglifo na túa casa, como teñen moitos galegos, ou a porta da túa casa, ademais, é unha oportunidade espléndida, é algo singular e algo que realmente, se tuviéramos a capacidade de aproveitalo, xa non esos resultados economicistas e demais, pero senón culturalmente é unha potencia, pero increíble, que estamos perdendo e que non só o coñecido, sino que para nós unha das cousas máis impotentes é a desaparición dun petróglifo antes de ser coñecido ou antes de ser publicado, etc. Entonces, a perda do coñecemento antes de adquirilo é unha renuncia que como sociedade nos parece que non debemos permitir. Falaban, por exemplo, hoxe de Fernando, que os mellores momentos sería crear o lugar, ir ás visitas nas horas nas que o sol se comporta mellor. Home, si quitáramos a toda a eucaliptada que hai ao redor. Non hai ningún petróglifo que non teña un eucalipto que lle falla a súa boa sombra e que impida que se disfrute dunha forma máis ou menos racional. Nos facemos a broma de que facemos visitas nocturnas para que non se vexa o entorno natural, porque é algo do que non estamos moi orgullosos, entonces pois é unha transición máis agradable, pero claro, realmente é complexo, é unha temática moi complexa, pero que se a sociedade empeza a ter a vontade, parece que a parte académica que non ten esa vontade ou esa vontade completa, ou é a parte administrativa que dice, eso non ten os réditos sociais suficientes como para empregar esos recursos, non sei, algo máis complexo que unha proposta que sería maravillosa de unha rede internacional que sí, que tamén, que pode ser en paralelo e demais, pero nos internamente, máis que unha rede, un rastrillo, unha... Sí. No, a ver, eu o primeiro, se me permites, que quero dicirvos que xa sei que non vos vades a rendir, pero non vos rindades, os cambios son difíciles, ás veces levan tempo, non? Pero tamén é verdad, falando un pouco de redes, que se agardamos a ter a casa ordenada, a rede non se vai a crear nunca, non? Entón, ás veces, sí que hai que pensar que precisamente a creación deste tipo de fórmulas de colaboración, que a veces nos permiten ver como se afrontan os problemas noutros lados e tal, pois pode
pode axudar, ¿no? E en paralelo se poden construir ambas, ou se pode traballar en ambas líneas, ¿no? Pero nada, moitas gracias tamén polo que comentas. Sí, claro. Bueno, as palabras que comentou aquí o noso presidente do colectivo, quería engadir tamén que a todos aqueles que non coñezan o traballo poden velo no resultado, por exemplo, do Concello de Teo, que a nosa sede se atopa neste concello, e ao longo de todos estos anos traballando, si se poden ver os resultados e ver como funcionan esas rutas creadas, como siguen aparecendo, o interés dos veciños, da veciñanza, a implicación. Entonces aí sí que notamos, e dos distintos gobernos que foron pasando polo Concello, todo eso se logrou gracias á paixón de 4 persoas en principio, que despois nos fomos sumando algúns frikis máis a este movimento. Creo que pode ser un exemplo para a sociedade que se pode levar a cabo en outros moitos lugares. Solamente necesitamos que esa xente apaixonada que existe en cualquiera sitio, que se unan e para xerar esa rede que, bueno, é un pouco utópico, pero eu opino un pouco tamén como ti, non? Que se non se fai, ou se non se intenta, polo menos, nunca se vai a conseguir. Entonces, bueno, e despois tamén dar unha posta en valor a todo o traballo eso que fai xente anónima ou non profesional, non académicos, que é moi importante, e sobre todo a hora de difundir o traballo para a nivel social, a nivel educativo, nas crianzas. É moi importante o que decía Joana e Sofía, os traballos, as publicacións que se fan para educar tanto no eido escolar como no eido personal na casa, non? E nada, un pouquiño isto. E moitas gracias polas vosas poñenzas, e que é moi interesante. Gracias. Juan, a que hora deberíamos rematar? A que hora temos que rematar? O que ti nos digas. Vale, Roberto e despois, bueno, primeiro Roberto, creo, non? E despois temos ali outra... Bueno, inda que parece que nos estamos desviando un pouco do tema do que se está a falar, quería comentar un par de cousas do que se dixo en este momento entre os compañeros do público. Vamos a ver, os políticos en xeral funcionan en función do que demanda a sociedade. Se a sociedade demandase que a arqueoloxía había que potenciarla moitísimo, pois seguramente o potenciarían. Os medios que temos son os que temos, son escasos. E temos moitas cousas que solucionar. Pero, de todas maneiras, isto non é unha cosa da administración. Antigamente, os camiños, as pistas que andan por as aldeas, estaban amañados. Por qué? Porque toda a sociedade participaba no amaño dos camiños. Ahora que todo o mundo espera que a administración amañe todo, pois temos buratos, temos camiños en mal estado, etcétera, etcétera. Que me refiro que non se pode descargar todo, na administración ten que facer todo, porque non vai facer porque non ten capacidade para facelo. Que isto é un traballo tanto de administración, das administracións en xeral, non dunha administración de todas, da universidade, de todo tipo de colectivos, inda que señan aficionados, son importantes, que me refiro que sin a colaboración xeral, cos medios que existen, unha administración non sería capaz de poder, por exemplo, hasta enterarse das desfeitas que pode haber no patrimonio cultural, enterarse de todos os novos xacementos que hai, que me refiro que é de agradecer todo o traballo de todo tipo de xente que lle gusta o patrimonio cultural e que loita e que está a tratar de poñerlo ao descoberto. Tamén outra cousa, o tema das comunicacións de novos xacementos. O Servizo de Inventario periódicamente nos manda listados de comunicacións que chegan de novos xacementos, hai que comprobalo, que me refiro que non se pode meter porque calquera persoa nos manda unha ficha cuberta e meterlo no catálogo, porque iso implica gravámenes incluso para a xente propietaria das fincas e demais. Hai que comprobalo para saber exactamente se é o que é, porque pode haber equívocos. Entón, unha vez que se equivoca, nos, unha vez que revisamos, mandamos ao Servizo de Inventario para que o meta no catálogo. Que pasa? Que
que a cantidade de xacementos que temos, a cola de espera que temos e os medios que temos, pois levan a que isto sea un proceso lento, moi lento. Pero de todas maneiras que me refiro que nin se pode descargar un solo colectivo, o sea, a administración, porque é un traballo de todos e ten que ser unha preocupación de todos, e de feito o é, que me refiro, porque todos loitamos polo mesmo, que é pola preservación do patrimonio cultural e polo seu coñecemento. E bueno, nos queda moitísimo traballo e é xigantesco. Sí, interminable en realidade, ¿no? Proceso hai. Hai procesos que realmente se convirten en non procesos. Por exemplo, nosa última denuncia, que foi fai máis de 6-8 meses, nos comunicou un veciño que estaban con os caballos madeireiros na zona da Baña e que afectaran a unha mama catalogada. Comunicamos con fotografías sacando para organización co código GEA. 6 meses despois nos contestan preguntándonos cal é a parcela afectada, que temos a numeración da parcela afectada. Tamén esta vez nos fomos os que afectamos o silencio general. É dicir, se hai proceso, nos encantados da vida. O que, desde a nosa experiencia, parece que o que nos transmitiron é que non hai proceso. Ou, polo menos, non hai proceso para determinadas comunicacións según provén. Claro, sei que realmente vai a depender moito do límite, pero, por exemplo, nos nestes 13 anos, as dúas primeiras respostas nos contestou a primeira o director xeral, con generalidades. A segunda, non, a primeira o conselleiro. A segunda, o director xeral. Despois xa non nos contestaron hasta que 8 anos despois nos catalogan o que catalogan ese diario anepígrafo. E a seguinte comunicación que imos ter é por primeira vez que comunicamos a Dirección Territorial de Lugo unhas coviñas que teñen forma de tal para decirnos que foron ali, porque, bueno, que non teñen os datos suficientes para considerar se é autóctono ou non é autóctono. Pois as diferencias, eu, por exemplo, como cidadán, penso que sí que hai proceso na Xefatura Territorial de Lugo, proceso que polo menos se pode adaptar ás necesidades da cidadanía, pero que noutras xefaturas territoriales si existe, non é aplicable, porque despois de que anos é demasiado tempo para... Eu podo falar do meu. Claro. Sí, tiñamos ali outra palabra. Sí, digo. Bueno, a mí me quedan preguntas por hacer, pues, de lo que se dijo arqueológico, pero bueno, estamos hablando de redes y entonces ya es otra historia. No sé a qué nos referimos con redes. En definitiva, desde mi punto de vista, hace 20 años, para ir a los museos que hoy están, a los petros que hoy están musealizados, había que preguntarle a la gente que encontrábamos por los caminos. No había Tourón, no había Monte Tetón, no había... Todo eso estaba entre los eucaliptos tapado. Sí ha habido una diferencia, ¿vale? En estos 20 años a mejor, ¿no? Es evidente, desde mi punto de vista de a pie, ¿no? Ciudadano de a pie. ¿De quién creo? Evidentemente de todos, pero ¿quién trabajó mucho en esta diferencia evidente? En sur de Pontevedra. Yo conozco al IEM. El IEM, Instituto de Estudios Miñoráns, en el 99 se crea como asociación, como colectivo y asociación cultural, como la Rula. En el 99, 25 años llevan. Son evidentemente los continuadores de la labor arqueológica que en esta zona, en Pontevedra, en 1894, inició la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, con Casto San Pedro y todos los sobrino Buiga que hemos hablado estos días de ellos, ¿no? La Sociedad Arqueológica de Pontevedra, que fue el primer grupo que empezó a catalogar yacimientos arqueológicos en Galicia. Que yo sepa, a lo mejor un historiador me dice, sí, también en Orense, que el museo se creó en 1898, correcto, ¿vale? Y este IEM de Gondomar
tiene una estructura, cogió la estructura de lo que 30 años después de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, que hablamos, de 1894, en 1923 se crea el Seminario de Estudos Galegos, entidad fundamental de la preguerra de cara al estudio arqueológico de Galicia, ¿no? Y coge su organización en cuanto a que habla de toponimia, habla de arquitectura, zona, habla de arqueología, habla de literatura, crea premios de poesía, crea premios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de... incluso llama a sus... El IEM llama, que el otro día me enteré, leyendo algo sobre el Seminario de Estudos Galegos del 23, esta gente se reunían geólogos, biólogos, los que hubieran, y iban a determinadas zonas a hacer una xeira de una semana para estudiar todo lo que hubiera galego de aquella zona. Y lo llamaban xeiras, a xeira de Melide, a xeira de... Y Elien, hostia, si Lien llama xeiras a sus salidas por la noche a petrolíferos. Vale, quiero decir que desde hace 25 años esta gente contactó con las comunidades de montes, las integró en un proceso de respeto y de trabajo por lo arqueológico. Inició las xeiras nocturnas de visita a petrolíferos. El otro día estuve en la última con ellos en el Monte Tetón y por primera vez vi una pantalla como esa en medio del monte, al lado del petroglifo, 50 personas alrededor por la noche proyectando los calcos y las fotogrametrías del petroglifo que estábamos viendo por la noche. La primera vez, es la primera. Digo, joder, estáis siempre a la primera vosotros. Lo que quiero decir es que hay asociaciones muy importantes. En el sur de Pontevedra, históricamente el IEM, en Santiago, Arrula, y habrá otras por el norte que yo no conozco, Tramasancos, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de... Claro, y en Ourense. Entonces, sí, son fundamentales este tipo de historias. Segundo, estoy completamente de acuerdo con Arizaga de que hace falta gente. En Pontevedra mandamos a catalogar petrolíferos, nos atienden especialmente bien, son absolutamente amables, van, pero son dos. Ya de la Peña, arqueólogo conservador del Museo de Pontevedra, jubilado, ya decía hace unos años que había 2 arqueólogos para catalogar toda la provincia. Seguimos desde hace unos años para acá en la misma historia. Creo que la administración tiene los medios que tiene, todos somos conscientes, puede hacer lo que puede hacer, todos somos conscientes, pero tiene que ser líder también, no solo ser un carro que hay que empujar o que la ciudadanía empuje, tiene que ser líder que plantee también retos y horizontes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que debe ir por delante, y debe ir por delante sobre todo en una zona como es esta, yo llamo el grupo de arte rupestre del noroeste ibérico, no creo que sea grupo galaico, rupestre galaico, es noroeste, es Galicia y Portugal. El IEM sigue la senda de el estudio del norte de Portugal, o sea, son especialistas en el norte de Portugal, cientos de petros que conocen y que intentan sacar a la luz, ¿no? Quiero decir, y en esto conectamos, y también volvemos a conectar con las jornadas, en que los sobrinos, investigadores pioneros de todas estas historias que hablábamos, tenían una relación muy cordial, de aquella también no solo los sobrinos, los arqueólogos de esta zona, y gallegos, después con el seminario, con los portugueses. En el 35 se realizó la Semana Galega de Arqueología en Porto. Y estuvo el Seminario de Estudios Galegos, etc. Es decir, siempre ha habido y tiene que haberlo, porque esta es una región noroeste muy integrada, ¿no? La red probablemente tenga que seguir siendo la galaico-portuguesa en principio y luego ya todo lo que queráis a mayores. Yo creo que aquí echamos de menos un centro de documentación global
del arte rupestre. Por ejemplo, en Galicia, no sé dónde, en Santiago, en el Museo de Pontevedra, no lo sé, un centro global. Yo, para conseguir un artículo de una revista de 1923, me las veo y me las deseo, porque no sé exactamente. Es decir, ¿por qué no está centralizada toda esa información, ¿no? Ya no me meto en si debería estar centralizada toda una documentación del arte rupestre. Estamos hablando, era lo que iba a decir antes, de Galicia, noroeste, Galicia y Portugal, noroeste de arte rupestre. Es decir, es la esencia de la identidad cultural. Es decir, está el megalitismo previo, pero yo no sé si hay una esencia galega o galaico en eso, pero en el arte rupestre sí. El arte rupestre galego tiene una especificidad en cuanto a diseños con otras, que está unido con otras, pero tiene especificidad. Empieza ahí una especificidad de este recuncho cultural, ¿no? De esta zona. Entonces, que esta zona esté a rebufo y no dé esa importancia que objetivamente y desde el punto de vista histórico tiene toda esta realidad arqueológica, me parece curioso. Por ejemplo, un ejemplo. Sí, ya termino. Un ejemplo. En esta zona hay, no sé cuántos ya, pero por lo menos 8 o 10 laberintos, de esos que dicen minoicos, etcétera, etcétera, en piedra. No lo hay en ningún otro sitio que yo sepa. Y eso, es decir, se conoce eso, es decir, está estudiado eso. ¿Por qué aquí en esta tierra hay laberintos, tantos laberintos grabados en piedra? En otros sitios están en una moneda así pequeñita, no sé qué. Bueno, pues eso es así, ¿no? Aquí yo creo que nos falta es esto. Y no sé si algo más. Bueno, agora se empeza a animar o debate. Creo que hai... O que vos pediría son intervencións moi breves, por favor. Temos ali unha, aquí outra en segunda fila, e logo Joana polo menos quere decir outro, e eu, bueno, pecharei. Si Juan nos deixa, un minuto cada unha. Ven. A un minuto. Wow. Un minuto. Quería aclarar, son casi 20 ya laberintos entre Galicia y Astorga, una 19-20. Sí, no, quería decir que yo conocí los petrolíferos en Galicia hace 55 años. Probablemente la mayoría de los que estáis aquí no conocéis la historia aquí de Campo Lameiro, pero yo veniendo de Venezuela conocí el arte rupestre en Campo Lameiro cuando estaba perfectamente señalizado, con caminerías, y en el concello te daban un folleto con todos los... Y en un día recorrí todos los petrolíferos de Campo Lameiro. Entonces, veo que aquí parece que al revés, que es decir, que avanzamos sí, en grupos, que hemos investigado durante años todas estas manifestaciones, pero vemos que se están haciendo obras junto a los petrolíferos que a veces estorban, que a veces causan problemas, lo que nos decía el amigo Fernando, de que madera, que hay clavos y todo. Efectivamente, no se está haciendo lo que debe ser, porque de aquella solo había un letrero junto a las piedras principales y había caminerías, y con el folletito se recorría todo Campo Lameiro, las 40 o 50 rocas que hay, que había cada aquellas con petrolíferos perfectamente. Y igualmente quiero hacer hincapié que no es la Xunta la que tiene, es que nosotros somos los que levantar. Yo viví en Venezuela, fui presidente de un grupo arqueológico y allá llevábamos los petrolíferos a los cuarteles, a la policía, a los centros escolares, a los campesinos le dábamos un carnet donde había piedras en su propiedad, un carnet plastificado de vigilante de esa propiedad. Y hoy en día puedo decir que en el Estado de Venezuela se conservan 14 estaciones de arte rupestre con unas 100 rocas que no han sido tocadas, ni retocadas, ni hechas nada. En cambio, han dado por toda América y encuentro los petrolíferos todos destrozados. Por eso que esa labor tiene que salir de nosotros. Esa institución que yo dirigí no tenía ningún tipo de remuneración económica con el gobierno. Apenas pedíamos ayuda a veces al ejército para tienda de campaña o defensa civil,
civil para colaborar con expediciones, pero nada más. Nosotros le levantamos entre todos y llegamos a hacer una experiencia única que la presenté en congresos junto a los petrolíferos de Galicia, en Cuba, en Ecuador, en Bolivia, en varios sitios del mundo. Y creo que la labor no es la Xunta ni nosotros somos los que tenemos que dar a conocer. Yo veo que cantidad de niños aquí en Galicia no saben lo que es un petróglifo. Es vergonzoso, vergonzoso. ¿Y eso por qué? Porque no hay el Concello de Educación o lo que sea, no tiene la política adecuada. Las publicaciones de los petroglifos se hacen a través de comunicaciones con separatas dentro de los boletines de los diferentes museos. Yo he publicado Pontevedra, Coruña, Lugo, etcétera, pero no hay. Hace unos años llevé unas piedras que encontré con grabados nada visto en la arqueología gallega de arte rupestre, del Concello de Incio, en Lugo. Las llevé al museo y no le prestaron atención. Eran grabados en losas, pequeños pedazos de losas de enquisto. Temos que ir rematando, de verdad. Que tenían figuras zoomorfas y antropomorfas y no se le tomó nada a eso. Sí, todos tenemos ejemplos. Lo que hace falta es una política de divulgación por todos. Está muy bien lo de las salidas que se hacen en verano, pero de los 100 personas que van, 80 no son gallegos. Son todos turistas que vienen a pasar a Galicia. Eu non estou tan de acordo, claro. Me perdonas. He asistido a varias y no. Vale, por favor. Nada más. Vamos a continuar. Aquí tiñamos outra palabra, Joana, e despechamos, vale? No. Muchísimas gracias. Nada, simplemente compartir con vos que saibades que dende o mundo artístico sodes unha gran inspiración. Eu non son arqueólogo, son aprendiz de vos, porque a verdade é que é impresionante primeiro ver esa paixón que tedes, esa generosidade. Eso é algo que na música, por exemplo, perdeuse hai décadas. Vémolo en todos vos. Despois, esa capacidade que tedes de traballar dun xeito multidisciplinar. Cando falamos cos musicólogos hai moito medo, xente que, por exemplo, a oralidade non existía. En cambio, vemos que os arqueólogos lle dades importancia. Non só os obxetos, tamén a oralidade. As tradicións son pistas moi importantes. E depois recoñecer que tedes unha ferramenta potentísima para crear imaginarios. O sea, a xente vive, traballa para vivir, para cumplir soños, eses imaginarios do mesmo sitio que hai xente que quere vivir como Julio Iglesias debaixo dunha palmera no Caribe, e do mesmo xeito que seguramente toda España vai á praia pensando que vai ao Mediterráneo, e isto non é o Mediterráneo, estamos no Atlántico, fai frío, pero non nos poñemos un albornoz porque temos ridículo, porque temos ese certo complexo de que o Atlántico é peor que o Mediterráneo, si, terra de meigas, de maxia, tal. Pero por que teñen que ser os británicos sempre os grandes valedores, os que saben sacar partido de todo ese mundo atlántico, e nós, por exemplo, pois todo o noso mundo atlántico pois está dividido. Cal é o Atlántico de España? Galicia e a Andalucía Atlántica? O País Vasco non é Atlántico? Asturias non é Atlántico? Non, son Cantábrico, están divididos, non? Entón, creo de verdade que tedes unha ferramenta potentísima, e máis, chama moitísimo a atención que ver polo mundo sistemas diferentes, non? Con Joana podemos recoñecer toda esa sabiduría de Escocia que aprenderon moitísimo tamén do mundo británico a como comunicar todo eso. Pero, por exemplo, ves pois ali en Francia, o Puy du Fou, uns cantos paisanos ali na Vendée, en Francia, que queremos contar a historia como nós queremos que ten que ser. E con 4 veciños acaban facendo un parque temático que ten 2 millóns de visitantes cada día, con 0 diñeiro público, gracias á solidaridade dos veciños. Impresionante. E cando vexo eso penso en vos. O sea, tedes o mundo por diante, a máis dicirvos unha cousa. Na música, secretamente, sabemos que cando algo xa está feito, o xénero xa está morto. Que podes facer despois de Camarón e Paco de Lucía? Complicado. Que podes facer despois de Picasso, Dalí? Complicado. Hai que romper e facer outra cousa.
creo que estades nun momento maravilloso, maravilloso, e que os próximos anos van a ser estupendos, ademais non o digamos demasiado alto. Eu estou convencido de que a arqueoloxía vai se poñer de moda. Hai un tal Oliver Laxe por aí xa que está trincando moitas ideas de vos. Así que, por favor, seguide con esa actitude tan bonita, tan humilde, contade con nós para traballar en equipo. Gracias. Moitas gracias. Obrigada. Joana? De facto, eu acho que nós devíamos terminar com essa mensagem tão positiva, de facto. Sim. Acho que é a mensagem perfeita para terminar. Mas, efetivamente, tudo aquilo que foi discutido aqui anteriormente passa um pouco por aquilo que a Sofia estava a falar, que é aquela imagem que nós temos, neste caso da pré-história, mas também da arqueologia, e que é uma construção social, não é? Nós temos que arranjar forma de passar essa paixão, não é? Por exemplo, no Reino Unido, entra pela televisão das pessoas a toda a hora. Eles têm o Time Team desde os anos 60 ou 70, não é? Que é uma coisa que, por exemplo, nós em Portugal não temos, aqui na Galiza presumo que também não, e a relação entre as pessoas e a arqueologia é muito mais distante, não é? Já para não dizer que nós em Portugal o nosso associativismo está pela hora da morte, e vocês têm aqui grupos organizados e que vão e que fazem, que querem, não é? Que as coisas aconteçam, não é? Nós, o único exemplo que me ocorre é o de Foscou, obviamente, que talvez vocês saibam, provavelmente sabem, mas que as gravuras paleolíticas foram descobertas no contexto da construção de uma barragem e a barragem só não foi construída por causa da ação do público, por causa dos académicos que foram juntar-se à comunidade local e que lutaram pelas gravuras, não é? O que aconteceu depois foi que os académicos distanciaram a população, não é? As pessoas deixaram de ter acesso à arte rupestre, e para mim isso é um problema grave que ainda hoje tem consequências, porque agora as pessoas locais dizem: não nos trouxe nenhum dinheiro, vamos construir a barragem, não é? Portanto, esse é um exemplo menos positivo que nós temos em Portugal. Mas eu estaria interessada, sobretudo no que vocês estavam a dizer, na vossa ação e na diferença que notam entre a altura em que começaram e agora. Como é que as vossas atividades e as vossas ações mudaram a percepção local e de que forma é que contribuíram positivamente para portanto, aumentar esta relação, neste caso, com a arte rupestre? Eu acho que seria muito interessante, não sei se já o fizeram, e outras associações também, mas refletir um pouco sobre, ou fazer um plano, dizer, neste ano fizemos estas atividades e fazer talvez um pouco um historial daquilo que têm feito, que é para também vermos, se calhar tem mais pessoas que surgem agora para as vossas atividades, e isso são tudo indicadores do sucesso das vossas atividades. Os políticos percebem números. Exatamente. Tem números. E se calhar a primeira rede que se deveria criar é precisamente esta, das várias associações, não é? Das várias populações locais, em colaboração com os académicos e não só, para investigar estas ações que de facto têm sucesso e qual é que é a forma mais eficaz de a implementar, não é? A outra questão que se falava, e isto é só para terminar, sobre a catalogalização das rochas. Efetivamente, imagino que se vocês descobrem 100 rochas num fim de semana, estar à espera que 2 pessoas vão documentar todas, talvez não funcione. Mas, por exemplo, nós na Escócia temos um sistema que se chama Discovery, agora não me lembro, DES, Discovery and Exploration Scotland, e aquilo, qualquer pessoa que encontra um sítio arqueológico pode documenta, tira uma coordenada, uma fotografia, uma descrição e envia para a tutela. E isso depois sai numa publicação mensal ou de 3 em 3 meses, e as pessoas são efetivamente citadas pelas suas descobertas, quer sejam académicos, quer sejam público. E, portanto, há todas estas... comunicação, não é? Exatamente. A importância da comunicação. Portanto, são estas pequenas coisas que se calhar se podem começar a fazer, não é? Para criar uma rede mais... E pronto, era só isso. Obrigada. Vale, pois... 2 palabras, se me permitides, para rematar. Eu creo que saíron moitas ideas interesantes. Eu tamén quería rematar lanzando unha mensaxe optimista. Evidentemente, o patrimonio é unha cousa de todas e de todos, da sociedade civil, da administración, dos centros de investigación, dos museos, etc. Non? Pero eu tamén levo uns anos xa, uns cuantos de dedicación
a isto, e eu creo que hai razóns para optimismo, non? Entre elas, pois que son as 7:20 da tarde, cunha tarde estupenda, e esta sala está chea, e bueno, e temos que cortar o debate, non? Porque senón, pois, probablemente continuaríamos ata as 9, non? Entón, creo que este momento hai que aproveitalo, coincido coas cousas que decía Carlos, e así como eu noutros aspectos da deriva desta sociedade, e creo que non hai máis que poñer as noticias cada día, pois dalle ganas de decir onde me escondo, pois en todo o que ten que ver co patrimonio, coa conciencia social en torno ao patrimonio, que é vastísimo e non é fácil de protexer e de conservar en sitios como Galicia, que hai millares de xacementos, pero xa digo, son moderadamente optimista, e ademais creo que vamos a un mundo no que o coñecemento arqueolóxico, nun mundo con retos pois como o despoboamento das zonas rurais, a concentración poboacional en ámbitos urbanos, o cambio climático, a importancia pola sostibilidade dos recursos, vai a facer que o coñecemento arqueolóxico sexa cada vez máis importante. E o coñecemento arqueolóxico, como quedou aquí tamén hoxe de manifesto, non é nunha medida moi importante unha cuestión académica, pero tamén unha cuestión social e é un campo de coñecemento a que todas as partes contribuímos. Así que, ovella estas primeiras xornadas sexan as primeiras de moitas máis. Moitas gracias por acompañarnos e por estar hoxe aquí. Gracias. Moitas gracias, Sofía, moitas gracias, Joana, moitas gracias, Xosé Lois, e moitas gracias ao resto de poñentes que viñeron e persoas que viñestes a participar, e poñer tamén o pequeno gran de area pola vosa parte nestas primeiras xornadas internacionais da arte rupestre celebradas aquí no Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro. Seguimos traballando todos un pouquiño, cada un aportando o que sexa necesario, o que podamos aportar para facer que esta arte rupestre nos una a todos e que poida seguir estando no centro, ou polo menos no corazón, dos que sí que estamos interesados e queremos preservalo. Moitísimas gracias por viros aquí. Se queredes participar na visita guiada, primeiro vamos a facer un pequeno descanso e despois vos recollo na entrada do pórtico do edificio.